Oi, gente! Então, agora a gente vai para o nosso último módulo desse capítulo, que é o módulo 25, que fala sobre girando e fazendo surgir cilindros, cones e esferas. Esse é um conteúdo bem bacana, bem simples, de fácil assimilação, creio que vocês vão gostar. No nosso cotidiano, gente, nós temos aí exemplos de vários objetos que eles podem ser fabricados com base num movimento. Por exemplo, vocês têm duas imagens aí abaixo que mostram um peão de madeira, né, aquele brinquedo, brinquei bastante com desses, e também um vaso de barro. Esses dois objetos que aqui foram exemplificados, eles mostram como que, quer dizer, eles são exemplos de objetos que são feitos com base em um movimento, ok? Então, basta girar, no caso do vaso de barro, uma plataforma e com as mãos úmidas, né, você consegue moldar o barro e formar lindos vasos. Trazendo isso para a matemática, a gente pode, por exemplo, utilizar figuras planas, por exemplo, um retângulo, um triângulo, um semicírculo, para fazer, com base no movimento do giro, para a gente formar outras figuras geométricas, que são chamadas de figuras geométricas espaciais, aquelas que são 3D, que a gente sempre comenta em sala, tridimensionais, ok? Então, agora a gente vai focar nesses três, no cilindro, no cone e na esfera, que são três sólidos geométricos que são formados a partir de movimentos, né, de giro de figuras planas. Vamos começar pelo cilindro. No cilindro, a gente vai considerar primeiro o seguinte, uma haste, e aí haste pode ser, por exemplo, imagina na cabeça de vocês aí, um palito de churrasco, por exemplo. Nesta haste, a gente vai ter preso uma folha retangular. Aqui fala de papelão pelo fato de que ela é uma folha que suporta o movimento, né? Ela não é tão maleável como uma folha sulfite, né? Ela é mais rígida e aí a gente não vai ter nenhuma desconfiguração, digamos assim, na hora de girar. Então, você tem uma haste, que pode ser um palito de madeira, fixado nesta haste a gente tem um retângulo. Quando a gente girar essa folha em torno desta haste com uma determinada velocidade, tem que ser uma velocidade bem boa, bacana, a gente vai ter a impressão de ver um cilindro. E ao final do vídeo eu vou mostrar para vocês justamente o que eu estou falando em dois vídeos que eu separei para vocês que vocês conseguissem assimilar melhor tudo que eu estou falando. Então, basicamente, para formar o cilindro, você tem uma haste, um retângulo fixado nessa haste. Ao girar essa haste com esse retângulo numa certa velocidade, você tem a impressão de ver um cilindro, que é o que tem a figura aqui ao lado. A haste vai sendo girada em alta velocidade, digamos assim, você tem a impressão de ver o cilindro. Para formar o cone, você precisa, por exemplo, de uma haste, e nessa haste a gente fixa um triângulo, uma folha, né, papelão novamente, porque é mais forte, assim, é mais resistente. Daí você fixa esse triângulo nessa haste e novamente, quando você gira o triângulo em torno da haste com certa velocidade, você encontra isso aqui, ó. Você tem a impressão de ver um sólido geométrico conhecido como cone. Então, assim a gente consegue ter a impressão de ver o cone com base na haste e no triângulo. Lembrando, você sai de uma figura plana, que é o triângulo, que é 2D, bidimensional, e vai para um sólido geométrico, que é 3D, só por meio desse movimento. E, por fim, nós temos a esfera. Agora, para formar a esfera, a gente vai ter uma haste e um semicírculo. Professora, semicírculo? É como se fosse a metade do círculo, gente. Semi é parte. Então, aí a gente vai usar, conforme a imagem, a metade do círculo. Então, você tem a haste, prende nessa haste a metade desse círculo, que no caso é o nosso semicírculo, e aí, ao girar, você vai ter a impressão de ver uma esfera, ok? Em sua totalidade. Então, a gente saiu novamente de uma figura plana e fomos para uma figura espacial. Esfera, bolinha de gude, bola de futebol, para quem não se lembra, ok? Esses três sólidos que eu mostrei para vocês, o cone, o cilindro e a esfera, eles são chamados de sólidos de revolução.
Por que eles recebem esse nome? Porque eles são obtidos por meio do giro ou da revolução de uma figura plana em torno de um eixo, que foi tudo aquilo que eu falei em cada um dos itens. Você gira uma figura plana em torno de um eixo, da haste lá no caso, e com esse giro você obtém uma outra figura, que é uma figura espacial, 3D, que aí são os sólidos geométricos, tá? Agora, a gente vai lá para o vídeo que eu falei para vocês. Ele não tem áudio, é simplesmente para que vocês vejam aqui a rotação em alta velocidade. Então, vocês têm o suporte. No caso aqui, esse professor, ó, ele vai fazer o teste primeiro com o semicírculo. Ele vai fixar o semicírculo a essa haste, né? Essa haste aqui é bem diferente de um possível palito, né? Que eu falei no início, palito de churrasco. Ela é bem moderna. Então, ele vai girar e aí vocês vão ter a impressão de ver a esfera. Eu sei que não é aquela coisa assim, ó, estou vendo a esfera. Mas se a gente tentar se concentrar o máximo possível, a gente consegue ver, assim, uma mínima esfera. Aqui ele usou o retângulo e aí, com o giro, com essa rotação que está tendo aí, a gente tem a impressão de ver o cilindro. Ele vai fazer também o teste aí com duas outras figuras planas que eu não havia comentado com vocês. Porque aí a gente se fixou apenas em 3 desses sólidos, ok? Então, aí ele fez o teste com um, agora com esse outro aí que vai, pra mim, parece um abajur, né? A parte superior do abajur. E agora, o cone, ele usou aí um triângulo, fixou nesta haste, girou, e aí a gente tem a impressão de estar vendo um cone, né? Aqui eu tenho um outro vídeo. Esse aqui ele faz o teste só com o retângulo para ver. Ele vai girar numa, ó, o giro vai bem, ele deve estar com alguma ferramenta que faz com que o giro aí seja bem rápido. Então aí a gente consegue ter uma visão um pouquinho mais nítida do cilindro, né, que foi por parte do retângulo. Então é isso, gente, um módulo simplesinho, bacana, sobre esses 3 sólidos, que são chamados de sólidos de revolução, porque eles são obtidos por meio do giro de figuras planas. A gente viu sobre a esfera, que é obtida por meio do giro do semicírculo. Depois a gente viu sobre o cone, que é obtido por meio aí do giro do triângulo. E depois do cilindro, que é obtido por meio aí ao girar em certa velocidade um retângulo, a gente consegue obter um cilindro, beleza? Então, agora é o momento que vocês vão pegar o material didático de vocês e aí vão fazer as atividades de aplicação, ok? Qualquer dúvida, só perguntar.